graças a Deus, eu não tenho, ao longo da minha vida profissional, não tenho um inimigo, né? Por onde eu passei, só deixei amigos, sempre tentando cada vez mais fazer o bem, né? Ajudando as pessoas, sempre. Essa aí eu acho que é a minha meta. Eu nasci em Florianópolis, né? E vou até no dia 19 de 7 de 42, né? Vou fazer então 73 anos. E segundo a professora Iglê Malheiros, que era muito amiga do meu pai era professor também, ambos do Instituto Estadual de Educação, ela conta que quando eu era pequeno eu andava sempre em casa, com meus 4, 5 anos, com uma lata na boca ou com um copo na boca, sempre. E ela conversando, o pai sempre dizia, quando ele crescer, ele vai ser speaker. Não se falava que era locutor, vai ser speaker. E realmente aconteceu, né? E a minha entrada no rádio, ela aconteceu quando eu estava servindo a base aérea de Florianópolis, meus 17, 18 anos, e eu gostava muito, eu tinha um amigo, o meu amigo Hugo, que tocava um violão, tocava muito bem o violão, e a gente participava dos programas. Vocês ligavam para a rádio? A gente ligava para a rádio, porque era a única rádio à noite onde tinha programa com a participação do ouvinte, a Rádio Guarujá. E um dia o Popular Martins, eu participando do programa dele, ele falou, você tem uma voz tão boa, por que você não faz rádio? Né? Você tem um grave e tudo mais. E aí eu fui para a rádio, me apresentei na Rádio Anita Garibaldi, fiz um pequeno teste, porque na época era se você tem voz ou não tem voz, né? E a voz grave era uma das exigências da época, né? Então, eu passei no teste e fui colocado o que eu queria fazer no rádio, e como eu gostava muito de música, eu quero fazer um programa dedicado à juventude, um programa às 13 horas, um programa para jovens, né? Você não tinha terminado de servir a base? Não, porque o horário da base aérea começava de 7 até 18 horas, né? Então eu ia às 7 para a base aérea e meu programa era 1 da tarde. Quando eu recebi o convite para fazer a rádio, eu não coloquei empecilho nenhum, eu não fui dizendo, não, eu estou servindo a base, eu não posso, não, o horário está ótimo. Quando chegava por volta de meio-dia, que tinha uma chamada, eu pedi alguém, o meu número 011, 011 pedi alguém para responder, presente. Ou então, não tendo ninguém, eu saía a pé lá da base aérea que fica, poxa vida, atravessava aquela pista toda antiga da base aérea, pegava o antigo aeroporto, à espera de uma carona, né, para o centro. Se não tivesse, vinha andando dali até o Saco dos Limões, a pé. Então o Saco pegava um ônibus para vir para o centro. E certa ocasião, eu estou muito empolgado fazendo o programa, né? A rádio, você está aqui, o estúdio é tudo envidraçado, né? Eu estou fazendo aqui o programa, quando eu olhei assim, aquele pelotão da polícia da aeronáutica, tudo ali. Descobriram que você fugiu. Olhando, eu fazia o programa assim, numa daquela ali, eu abri a porta ali, quando acabar, estás preso. Então aí eu fui levado preso para a base, porque eu fui em pleno expediente, eu estava fazendo. Eu sumi do rádio durante aquele período que eu fiquei preso na base aérea, né? E o pior de tudo é que eu tive que, quando recebi o pagamento como soldado, aí veio um adendo, né? Desconto. Aí, desconto que eu paguei gasolina, óleo, pneu, né? E o gasto que a condução teve de se deslocar de lá para me levar preso, né? Mas valeu. Mas a carreira de Fenelon Damiani como apresentador de programa jovem não durou muito. Fui chamado na sala do proprietário da rádio, que além de ser proprietário, ele também atuava na rádio como locutor, Nelson Almeida. E o Nelson Almeida chegou para mim e disse o seguinte, olha, você, programa alegre, você é uma sexta-feira santa, devido à minha voz, né? Você vai então fazer um programa dedicado a um público, que tem um público alvo
público mais adulto, um programa ao meio-dia com músicas para o seu almoço. Mas você cometeu um erro muito grande quando você encerrou seu programa. Porque você disse o seguinte: amanhã eu volto às 13 horas com o Disque Jovem. Não, você não volta. Nós voltaremos. Se o Nelinho não ligar a mesa de som. Lá na torre, se o seu José não ligar o transformador, você não vai falar. Então, você pertence a uma equipe. Nós voltaremos. Então, esse aí foi uma lição. Uma lição que eu levo até hoje, né? Você começou na Anitta Garibaldi, Anitta que Garibaldi, hoje é qual rádio? A Televisão Cultura comprou a Rádio Anitta, então ficou Rádio e Televisão Cultura. Ah, tá. E essa Santa Catarina? A Rádio Santa Catarina foi a segunda rádio que eu participei, com a Santa Catarina assim, começando, né? Eu fiz os testes. Você praticamente inaugurou a rádio? Eu inaugurei a rádio. Ali eu fui fazer o que eu queria, o que eu gostava. Minha grande ia ser programador. Era locutor, mas era programador musical. Eu tinha um programa Madrugada 0 Hora, que era de meia-noite a 1. Eu começava a bater a programação a 1 e pouco da manhã. Eu acabava às 4 horas da manhã, deixava os discos em cima, tudo certinho, para cada um dos apresentadores, toda a programação batida. E a Rádio Santa Catarina, quando ela foi feita, estava começando a Universidade Federal aqui, Santa Catarina, e ela foi feita visando um público elitizado. Então, a Bossa Nova, quando começou, nós fomos pioneiros em você tocando Elis Regina, você tocando Tito Madi, você tocando Maria Bethânia, né, o Caetano, Tom Jobim. Era uma programação elitizada mesmo. Isso tudo na década de 60? De 60 a 70, começando ali, né? O doutor Haroldo de Carvalho, que era proprietário. Então, ele era deputado já na época, deputado federal, aquilo tudo, né? Tinha o Amilcar Cruz Lima, que era o diretor da rádio. E muitas ocasiões, por se tratar a rádio ficar no 9º andar do edifício mais alto que tinha em Florianópolis, eles ofereciam assim para a sociedade um coquetel. Então, eu recebi a incumbência à noite, assim, ó, se programa só músicas orquestradas, só conjuntos, só músicas. Então a rádio ficava tocando aquele tipo de música ali, enquanto que era oferecido um coquetel. Na Rádio Santa Catarina, eu acho que foi a primeira greve. Você imagina você fazer uma greve. E nós conseguimos fazer uma greve e a rádio ficou fora do ar durante 3 dias. Porque tinha um diretor que não era daqui, de Santa Catarina, ele veio e impondo certas regras dentro da rádio, tirando assim total liberdade sua, e chegou num ponto que a gente não... E resolvemos com o Emílio Serri, famoso Emílio, e o Emílio, na casa do Emílio, ele era locutor também, nós conversando e amanhã não vamos trabalhar, não. Então ficamos na frente da rádio, apareceu o primeiro, não, tu não entras, enquanto que ele continuar como diretor. E vocês conseguiram as reivindicações? Conseguimos. E aí, realmente, ele foi... Era difícil você trabalhar com uma pessoa que abriu o paletó e você viu um revólver no lado, né? E o que é isso, né? Aí não, de jeito nenhum. Aquele movimento, então, pela fundação da Televisão Cultura, o Darcy Lopes se reuniu com outros empresários e colocar a Televisão Cultura no ar. O grande sonho, o profissional, trabalhar na rádio Diário da Manhã, porque aí era uma emissora que tinha um elenco muito grande, né, de profissionais e englobava... E tinha orquestra, tinha equipe esportiva, tinha equipe de noticiaristas, tinha equipe de radioteatro, de novela, né? Programadores, enfim, era
Era algo assim sensacional. Recebi o convite da Diário da Manhã, do Aldo Silva, e fui para Diário da Manhã. O que na época era gostoso fazer? Eu gostava de ler comercial. Né? Porque o comercial, o que acontecia? O comercial entrava uma música orquestrada e você lia o comercial. E o saudoso Aldo Silva, que era o diretor, tinha uma voz linda, era um grande ator também de rádio-teatro. Ele chegou e disse assim: ler comercial não dá futuro nenhum para você. Isso é uma coisa que não vai te dar futuro. O teu futuro está na notícia. Eu digo, o quê? Eu não suportava ler notícia. Eu não suportava. Eu não gostava. Gostava de música, ler notícia. Mas antes de fazer notícia, você vai entrar para o rádio-teatro. Para quê? Para saber interpretar a notícia. Eu trabalhei em 5 novelas, né? Gostou? Gostei, mas eu ficava muito envergonhado fazendo novela. Com os próprios colegas de profissão, eu ficava, porque eu era jovem, eu tinha meus 22, 23 anos, e aquela turma ali com 40 e poucos anos, e eu pegando alguém, com uma atriz de 30 e poucos, 40 anos, chamando na novela ela de filha, mas minha filha, eu ficava completamente constrangido. Então, na novela eu fui padre e pai, por causa da voz, né? Então, ali que eu comecei ali, e depois ali, então, já comecei a fazer, na época do Adolfo Zigueli, na Rádio Diário da Manhã, no Antônio Severo, só tinha fera também, né? Era impressionante. E eu comecei com Dakir Polidoro, que tinha a Hora Despertadora, eu comecei então a fazer noticiário. De manhãzinha? De manhãzinha. Às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã entrava o noticiário. Eram 2 estúdios, né? Tinha um estúdio onde você fazia a novela e um outro estúdio onde você apresentava os noticiários, né? E tinha a cortina que ficava na frente, né? Porque tinha um palco ali, porque ali se apresentavam as orquestras também. Ah, tinha shows dentro da rádio? Dentro da rádio. Tinha à noite, tinha a orquestra de cordas de Carmelo Prisco, né? Então era uma noite assim, com orquestra, né? Sensacional. Transmitia a apresentação da orquestra na rádio, né? E o pessoal poderia assistir lá também? Não, geralmente à noite não se assistia. O público mesmo estava nas novelas. Ah, o pessoal ia assistir a rádio? Novela, porque tinha novela das 10, a novela das 10, da manhã. Né? Tinha a novela da manhã, então a pessoa vinha do interior da ilha, porque também não era fácil você se deslocar como hoje. Você morando no Ribeirão da Ilha, você morando nos Ingleses, no Santinho, vinha para o centro. Então, as pessoas, era uma dificuldade, mas quando vinham, então vai perder o capítulo da novela. Então elas subiam, tinha uma escada, tinha um banco ínco que ficava embaixo, e você subia a escada, você virava assim, você entrava, estava o auditório, né, aquela cortina fechada, e as pessoas sentadas ouvindo a novela. Não podia ver vocês? Não podia ver, de maneira nenhuma. Quando aconteceu essa transição de rádio para TV? Antes da televisão Cultura acontecer, surgiu uma televisão clandestina em Florianópolis, que foi na Praça 15 de Novembro, né? E colocaram no ar uma J. Silvestre, se não me engano, proprietário, que era de Tubarão. Ele botou uma torre em cima do edifício, Lucas. Tinha nome e tudo? Tinha, TV Florianópolis, se não me engano. TV Florianópolis, e totalmente clandestina. E eu fui convidado ali, já fui convidado para ser locutor, mas não para apresentar. Em off, né? Ser locutor. Ali eu fui, até um dia que deu um vento sul muito forte, aquela torre, aquela antena não caiu. Não durou muito, caiu, e já era mesmo para cair, porque já vinha um dentel, já era proibido, né? E depois veio aquele movimento, então, pela fundação da Televisão Cultura, o Darcy Lopes se reuniu com outros empresários e colocaram a Televisão Cultura no ar. Na Televisão Cultura, antes dela estar no ar, eu fiquei como locutor, né?
Estão dizendo, você está assistindo em caráter experimental, Televisão Cultura, Canal 6 Florianópolis, né? Só tocando música que eu mesmo selecionava as orquestras. Você foi a primeira voz da TV de Florianópolis. Foi ali. E como noticiarista também. Aquela vontade de fazer televisão era tão grande, porque era algo novo, inédito, né? Não se tinha uma noção de como era a televisão. Né? A televisão, quando começou, a televisão a cores, eu me lembro, é colorido, então tem que aparecer colorido, era uma vergonha, entende? Paletó xadrez, entende? Paletó xadrez de preto, de verde com branco. Vocês se coloriam? Não, entende? Camisa branca, a gravata azul, colorido, porque a ordem é colorido, porque a televisão é a cores, que estava começando a televisão. O meu cabelo era curto, me levaram num salão e pegaram uma peruca loira e empurraram uma peruca loira, porque você era obrigado a usar cabelo comprido naquela época. Pegaram aquilo e começaram a cortar aquilo ali. Eu digo, o que eu vou usar? Eu não vou usar nunca isso aqui. Porque era um loiro que vinha até aqui. Eu digo, isso aqui, se for para carnaval, tudo bem, né? Para televisão, não, mas tinha. Chegou a usar a peruca? Não cheguei a usar. Não aceitou essa? Não, porque a gente via aquela imagem do Cid Moreira, do Chapelin. Com aquele cabelinho com aquele cabelo comprido. Né? Então você tinha que seguir aquela... O nosso conhecimento vinha aqui através ali do Cid, né? Não foi mais tarde em televisão, não. Mais tarde eu fui aprender a me vestir com o pessoal da Globo, que veio dar cursos de como você tem que se vestir. Na época também o cigarro era uma coisa, era status, né? Eu me recordo. Eu acho que é a primeira vez que eu vou contar até na televisão. Mas na televisão Cultura, de abrir o paletó, tirar o maço de cigarro do bolso e no momento que eu estou encerrando, tirando o cigarro assim do bolso aqui assim, um cigarro na mão, boa noite, um cigarro na mão. Porque era charmoso. Era charmoso. O Morro da Cruz, você chegar lá, que a gente chama do Morro da Cruz, onde ficava localizada a televisão, que até hoje fica, o traçado era diferente. Você chegava na parte do morro ali, hoje em dia você faz isso aqui e sobe. Então, naquela época, não, você chegava aqui, isso e isso. Então, era difícil de você subir o morro. Então, o morro era com brita. E o carro, Darcy, que era o diretor-presidente, ele providenciou o quê? Um Toyota, comprou um Toyota, foi na própria fábrica, fez na parte de trás o Toyota, um tipo de um Jeep, né? Para você sentar. Então aquele Toyota subia, deixava a equipe, deixava aquilo e vinha embora. Pronto. Ninguém mais sobe. Só na hora de fechar a televisão, de encerrar a televisão, que vai subir o Toyota, a Kombi ficava lá embaixo, o Toyota traz a turma, bota na Kombi e tal. E nessa aí eu subi e fiquei batendo para quando chegou. Não vai começar o jornal. Não, te arruma, então. E eu fui pro camarim, bem pequenininho o camarim. E peguei meu paletó, passei a mão no bolso e queria a gravata. Esqueci. Não encontrei a gravata. A gravata tinha caído dentro do Toyota. Ninguém percebeu. Eu fiquei sem a gravata. E aí, como eu vou conseguir uma gravata naquela hora ali? Não tem nenhum funcionário com gravata. Imagina. E eu olhei assim, a minha saída, cheguei no banheiro, olhei assim, tinha um papel higiênico, né? Tinha um rolo de papel higiênico, peguei um pedaço de papel higiênico cor-de-rosa, eu cortei, eu dobrei aquele negócio todo, dobrei, virei aqui e fiz um nó. E o paletó que se usava era moda devido aos Beatles, quando surgiram. Então, aquele paletó que os Beatles tinham, que era um botão aqui, outro botão bem aqui em cima. Então, só um pedacinho. Só um pedacinho, só aquele ali, paletó. Então, eu fiz aquela gravata de papel higiênico. Cor-de-rosa. Né? Cor-de-rosa. E fui para o estúdio e ficou chamando a atenção, porque eu fiquei com uma camisa branca, paletó azul marinho, azul, e aquela gravata cor-de-rosa, entende? Eu fiz o noticiário todo preso, com medo de mexer, porque eu tinha por hábito abrir o paletó,
pegar a caneta, na hora que eu estava lendo, no final da notícia, eu abria o paletó, pegava a caneta, botava no bolso e dizia senhores, boa noite, num gesto que eu achava muito lindo do Papa, né? O Papa Pio XII, ele dava uma bênção, ele dava a bênção assim, se não me engano, com os dedos assim, eu olhava, e ele dava aquela bênção, eu achava aquilo muito lindo, botando a caneta, e eu não botei. No outro dia eu fui chamado pelo Darcy, né, quis conversar comigo, e eu digo, pronto, vai descobrir, vai ser uma bronca tremenda, e aconteceu desde chegar assim, ó, não, você é tão discreto, não se vestir e tal, tu nunca mais bota aquela gravata cor-de-rosa, que tu tava uma vergonha aquela gravata ontem à noite, né? Na inauguração da usina Jorge Lacerda, já na época do presidente Geisel, não dava de virar a cabeça que era militar atrás de mim, olhando o texto, e eu, no final, eu ficava mais nervoso lendo o texto, devido à presença deles ali, do que desempenhando o meu trabalho profissional. Trabalhar na época da ditadura na TV, tinha influência aqui também? O medo que dava era no rádio, entende? Era no rádio porque eles paravam de carro, eles entravam no pátio da televisão, paravam aquela caminhonete, com umas parabólicas, né? Parava aquilo ali, entravam no estúdio da rádio e dizia assim, ó, eu quero um noticiário, por exemplo, nós estamos em julho, né? Eu quero o noticiário de abril das 3 horas da tarde, da segunda-feira, do dia tal de abril de tantas horas da tarde. A gente entrava em pânico, porque aquilo ali era guardado tudinho. Obrigado. E às vezes, eu principalmente, eu dava umas assim de malandragem, de olhar uma notícia, pegava o jornal, de ler, e não redigir, porque era proibido e não redigir a notícia, entendeu? Então eu ficava apavorado. Em certa ocasião me chamaram e me perguntaram, né? Você faz jornal da noite? Faço. Então. Você sai do jornal, você sai para onde? Para minha casa. Onde é que é a sua casa? Rafael Bandeira. Onde você costuma frequentar após a sua casa? Na casa da minha mãe, Felipe Schmidt. Fora isso, bares. Onde é que você vai? Eu vou tal. Chegou num ponto que eu fui ficando impressionado com aquilo ali. E fui respondendo aquilo ali. E cheguei lá para a direção e eu disse, o que está vendo? Aí o Darcy simplesmente disse, olha, você ia falar alguma besteira lá em cima no morro, tu não vai chegar em casa. Eles vão saber onde vão te pegar, né? E apresentações, eu fiz na inauguração da BR-470, né? Eu fiz com um metralhador atrás de mim, entende? E aqui, nos campos, assim, você olhando distante, assim, os soldados do exército, aquilo tudo. Na inauguração da usina Jorge Lacerda, já na época do presidente Geisel, ali então foi incrível. Eu tenso, que eu não dava de virar a cabeça, que era militar atrás de mim, olhando o texto. E eu, no final, eu ficava mais nervoso lendo o texto, devido à presença deles ali, do que desempenhando o meu trabalho profissional. Daí você recebeu uma outra proposta e saiu da TV Cultura e foi para a RBS, é isso? Isso. Aí eu não concordei com certas determinações dentro da televisão, não aceitei e simplesmente pedi demissão. Pedi demissão às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde eu já estava praticamente já na RBS, recebendo um convite do saudoso Delcio Fiorin. E aí me apresentei no outro dia e fui então. Aí primeiro foi feito um trabalho de marketing, né, através do jornal, e depois de uma semana eu comecei no Jornal do Almoço, comandando o jornal, né, e depois ficando com a Rede Regional de Notícias, né, e fazendo. Então ali então eu fiz tudo ali dentro, né? A RBS fez tudo, né? Bom Dia com a Sônia Bride, e a gente tinha um time muito bom também, né, um time excelente.
fazendo o Jornal das 7, fazendo o jornal que entrava à meia-noite, que a gente comentava, hoje eu vou apresentar o Jornal das Trevas, né? Porque não tinha horário. Ele começava às 11, podia ser, se tinha futebol, era meia-noite, 1 da manhã. E ali eu apresentei tudo que tinha ali dentro da RBS, os programas, e todos os programas. Aí chegou um ponto que eu digo assim, já deu, né? E aí eu saí. Eu saí, então recebi um convite depois do SBT. Aí fui trabalhar no SBT, né? Como noticiarista também, e depois entrando em números do SBT, que eu passava uma vergonha. Imagina só eu participando do programa do Silvio Santos. Tinha que gravar os felizados, os premiados com o carnê da telecena. Meu Deus do céu, gravar a telecena debaixo da ponte com 10, 12 ganhadores de todo estado que vinham, né? E você tinha que fazer aquela gravação. E alô, Silvio, e eu não sabia, eu não tinha empolgação. Um produtor do SBT, e ele dizia, mais alegre, abre os braços e grita, alô, Silvio. Meu Deus. Foram 3 TVs na sua vida? A Cultura, a RBS e a Record. E a Record também. Record também. Também, bem no início, né? Uhum. Tá. E quantos anos de jornalismo? E tu vê, foi nos anos 60, né, que eu comecei, e fui até 2000 Porque depois, paralelamente à televisão, eu tinha um emprego no governo do Estado. Sempre na assessoria de imprensa, né? Na Procuradoria do Estado foi onde eu me aposentei. Você atuou na prefeitura também, né, de Florianópolis? Fui, eu recebi o convite do Dário para ser secretário da comunicação. Então eu peguei todos eles, os amigos meus de jornal, de rádio, de televisão, recebi um convite. O que você acha? Aceito ou não aceito? Então, no cômputo geral, então eu cheguei para o Dário e peguei e disse, olha aqui, ó. Você me fez o convite, os jornalistas aceitaram e eu assumo. A sua voz marcou uma época em Santa Catarina. Marcou. E na época da RBS, no início eles chegavam a comentar, né? Não imposta. Não, porque já estava numa época que queria mais natural. Mas eu digo, eu não estou impostando, a minha voz é essa. Eu tive muita sorte com a minha voz, né? Eu tive um problema gravíssimo com a minha voz, já na época da televisão Cultura, nos anos 70. Eu fazendo o noticiário, eu perdi a voz. Graças a Deus não aconteceu no ar, mas fora do ar eu perdi a voz ficou completamente fina e desapareceu, calo nas cordas vocais. E eu fiz uma cirurgia em Florianópolis, e todo mundo botou a mão na cabeça, mexer em corda vocal. E eu fiz a cirurgia em Florianópolis. Depois de 10 anos eu tive um problema na garganta, fiquei com rouquidão, voltou a rouquidão, aquilo tudo. E eu fui para o Rio de Janeiro, aí já com a televisão, já uma estrutura bem melhor da televisão. E eu peguei um médico, o Dr. Niedermayer, que era a maior autoridade da América Latina em laringe, ele com microscópio. E ele perguntou assim, em que país do mundo você fez essa cirurgia nas cordas vocais? Em que país? Isso 10 anos depois. Eu disse assim, isso aqui eu fiz em Florianópolis. Ele assim, então não foi feita uma cirurgia na sua garganta, foi um milagre. Né? Porque é impossível, a olho, você fazer uma cirurgia como foi feita na sua garganta, sem microscópio. O médico era espírita, que me operou. Eu sou espírita, muito antes da minha infância, da minha formação religiosa. E ali forçou mais ainda, né? Porque, quando falou, foi um milagre que... Ou seja, não havia recursos para fazer a sua voz voltar ao normal? Não, de jeito nenhum. A família de Fenelon Damiani. Eu fiquei viúvo, né? E tive 2 filhas, a Samantha e a Sabrina, né?
E não participei ativamente da formação das duas, né? Porque eu trabalhava de manhã no rádio, à tarde no serviço público e saía do serviço público direto para a televisão. Então, era correndo assim. Então, poucas vezes dentro de casa, né? Agora que eu tenho gêmeos, então, agora estou aposentado, então é uma dedicação total de 24 horas com os dois, né? E eles vão conhecer um outro filho. Um outro. Agora é hora de descansar um pouco. Hora de descansar. Quantos anos tem seus gêmeos? Tem 2 anos e 3 meses. É o Fenelon? E a Maria Carolina. E a sua esposa é jornalista também? Jornalista também. Jornalista também. Ela te entenderia melhor. Entenderia melhor. E se alguém perguntasse quem é Fenelon Damiani? Sou muito perfeccionista, né? Eu acho que eu tenho muitos defeitos, mas uma pessoa que sempre tentou fazer o bem sempre para as pessoas. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho, ao longo da minha vida profissional, eu não tenho um inimigo, né? Por onde eu passei, só deixei amigos, só. Sempre tentando cada vez mais fazer o bem, né? Ajudar as pessoas. Sempre. Essa aí eu acho que é a minha meta. E como você resumiria esses 50 anos de jornalismo de carreira? Olha, se eu pensando bem, valeu a pena. Valeu a pena, foram 50 anos assim, que eu só tenho que agradecer. Eu acho que as oportunidades que eu tive, como tive certa ocasião para ir para o Rio Grande do Sul, para fazer rádio lá, quando eu estava na Rádio Santa Catarina também, do pessoal do Rio de Janeiro, para ir para Marinque Veiga, para ir para a Rádio Tupi, recebi muitos convites, mas sempre com um pensamento voltado na minha mãe, que sempre dizia: o importante é o teu serviço público, o rádio é um passatempo, o teu futuro não está aí. E ela achava que não estava ali, né? Mas conciliando tudo isso, deu de conciliar essa minha vida, tanto no serviço público como profissional, no rádio, na televisão. Valeu a pena, valeu a pena. Se tivesse que começar, eu começaria tudo como aconteceu.